meus amigos, que alegria ter a sua companhia em mais uma manhã. Está começando agora o seu Bora Amazonas, um espaço dedicado aqui para informação, conexão e as principais atualizações. Hoje é segunda-feira e que chega renovando expectativas e abrindo caminhos para uma nova semana. E enquanto muita gente está se organizando aí para a rotina da semana, saindo para o trabalho ou iniciando mais um dia de compromisso, a gente chega aqui para fazer parte desse momento, levando até vocês notícias mais importantes e os assuntos que realmente importam aqui no cenário amazonense. Ao longo desta edição você vai acompanhar reportagens especiais, entrevistas, informações, utilidade pública e a cobertura dos acontecimentos que movimentam a nossa cidade, o nosso estado, tudo aqui preparado com muito carinho, com muita responsabilidade e agilidade e aquele compromisso de manter você sempre bem informado. Então já se acomode aí, já prepare aquele café, né? Passe já aquele pãozinho, aquela manteiga no pãozinho aí pra gente vir aqui começar amanhã juntos, né? E olha só, essa semana tá só começando, segunda-feira que seja abençoada e repleta de coisas boas. E para o programa de hoje a gente vai começar primeiramente com a previsão do tempo, como é que vai ser, né, o dia de hoje, segunda-feira. Hoje a gente vai ter mínima de 24 graus e máxima de 31 graus aqui na capital amazonense. Mas é sempre bom se resguardar, né? Ontem caiu aquela tempestade aqui na capital desde cedo, a madrugada. Passou pela manhã, um pouco da tarde, né? E é sempre bom a gente se manter aí sempre bem prevenido. Então, se sair, tiver onde guardar lá o guarda-chuva, a capa de chuva, é melhor levar, né? Então, hoje o tempo vai ser assim. E agora que a gente já viu como é que vai ser a previsão do tempo, vamos ver como é que está alguns pontos aqui da capital amazonense. Olha só, a gente já tem algumas imagens das avenidas aqui. Algumas delas estão até bem tranquilas, né? Mas outras já têm um certo movimento. A gente vai dar foco primeiro na Avenida Maripiranga com a Travessa Plínio Coelho, né? Ali próximo tem, se você for direto ali, dobrando à esquerda, vai passar pela rodoviária, né? Se dobrar um pouquinho para a direita aí, você vai passar pelo Aeroclube. Tá bem movimentado ali, olha só, a gente está vendo vários carros aqui na avenida, né? E agora a gente vai para onde, produção? Agora a gente está lá na Avenida Djalma Batista, né? A Avenida Djalma Batista que está bem movimentada do lado esquerdo, sentido centro, do lado direito, sentido bairros. Olha aí. Do lado esquerdo é sempre bem mais movimentada, que vai para o centro, né? A gente vê aí um fluxo maior de carros, né? Muita gente já foi deixar o filho lá na escola e agora está indo aí em direção ao trabalho. Essa é a Avenida Djalma Batista. E agora a gente vai lá para a Avenida Coronel Teixeira. Avenida Coronel Teixeira, que logo lá na frente está tendo uma obra, né? Mas os agentes de trânsito sempre estão por lá, dando uma força lá, né? Dando uma organizada no trânsito para você não ficar ali parado no asfalto, né? E nem se estressar também, ainda porque hoje, segunda-feira, está só começando. Então, qualquer coisa, já coloca uma música aí do seu agrado no seu carro e já vai desestressando, né? A gente está na Avenida Djalma Batista novamente, mas esse já é um outro ponto. Do lado esquerdo é o sentido centro, do lado direito sentido bairros, que vocês estão vendo aí junto comigo, que tem bem movimento nessa avenida, mas normalmente ela costuma ser assim mesmo. Então vamos lá, gente. Hoje aqui no Bora Amazonas a gente vai falar sobre o julgamento do caso Débora, a jovem grávida que foi morta em 2023. Ontem, essa semana teve mais um dia de julgamento, né? E daqui a pouco a gente vai te atualizar sobre todos os detalhes. E você vai ver também que casas foram atingidas pelo fogo no município de Coari. Pelo menos 3 residências atingidas por esse incêndio de grandes proporções. E daqui a pouco a gente fala mais sobre esse caso. E tem também um projeto que dá apoio aos pais que perderam os filhos. São várias histórias aí de superação, de apoio, né? De um apoio de um ao outro, é empatia, né, gente? Que a gente precisa. E não é fácil perder um filho, olha só, gente, mas tem quem faça parte, quem passou por essa situação, né? E a gente vai falar sobre esse apoio, né? Que é muito necessário.
E quem ama pet sabe, carinho nunca é demais. E nesse final de semana, uma feira de adoção lá na Ponta Negra, né? Lá no Shopping Ponta Negra. A vida de muitos gatos e cães, né, estão lá esperando, né, uma família para terem uma vida ali que merece, né? Então a gente vai acompanhar como é que vai se dar esse projeto, que é bem bacana. Mas olha só, para gente, a Paola, aqui que é estagiária de medicina veterinária, o momento é importante, tanto para ela como profissional, quanto para os bichinhos que ganham a oportunidade de encontrar um lar. É uma oportunidade muito boa que eu tive, né, de estar estagiando aqui, e principalmente estar no meio dessa equipe, que é uma equipe maravilhosa, é uma equipe muito atenada assim, na causa animal. No caso, eles fazem essa ação já tem um tempo, né, antes de que eu entrasse também nessa equipe, mas depois que eu entrei, eu vi o quão importante é a adoção. Amor, carinho e uma nova chance. A Feira da Adoção, promovida pela Gula, reuniu dezenas de animais resgatados à espera de um lar. Cães e gatos de diferentes idades foram apresentados ao público em mais uma ação que busca incentivar a posse responsável e reduzir o número de animais em situação de abandono. São muitos animais nas ruas, muitos animais mesmo. A gente vê quando a gente passa, né, que são muitos animais abandonados, que precisam mesmo de uma casa. E às vezes as pessoas elas têm a oportunidade de dar essa casa, né, mas não quer, abandona. Para adotar, o processo é simples, mas exige responsabilidade. Os interessados precisam apresentar documentos pessoais, comprovar residência e passar por uma conversa de orientação sobre os cuidados necessários com o novo companheiro. Além da adoção, a programação também contou com a distribuição gratuita de ração para a população. A iniciativa ajuda tutores que enfrentam dificuldades para manter a alimentação dos animais e reforça a importância dos cuidados diários com a saúde dos pets. É uma ação maravilhosa. E se tivesse mais pessoas para promover essa ação, seria melhor, porque tem muito cachorro abandonado na rua, gato. A gente vê muita situação de animais em situações tristes. Todos os que eu tenho em casa são todos resgatados. Para muitas famílias, a decisão de adotar representa mais do que ganhar um animal de estimação. É a chance de oferecer segurança, cuidado e afeto a quem precisa. Uma escolha que transforma a vida dos pets e também de quem abre as portas de casa para recebê-los. Muito bem, e agora a gente vai falar daquele momento de conferir as vagas de emprego do Cine Manaus. Então você vai acompanhar comigo nesse exato momento. Você já tomou café? Já está aí com o bucho forrado, né? No nosso linguajar popular? Então já vem aqui comigo, já presta atenção. Já tira uma foto também para tu ver quantas vezes quiser depois e escolher qual melhor te agrada se você estiver precisando. Se não tiver e conhecer alguém, pode mandar, né? Olha só, gente, tem várias vagas disponíveis aqui. Tem para auxiliar de linha de produção, tem para alimentador de linha de produção, auxiliar de cozinha, desossador, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha. Tem várias vagas aqui. Na cor branco tem a escolaridade que é exigida. A única obrigatoriedade aí para você adentrar ou ocupar uma dessas vagas que estão disponíveis. A gente tem aqui para técnico instalador de purificador de água, tem para atendente de lanchonete, e essas 10 vagas aí são para as pessoas com deficiência. Então, se você está esperando aquele milagre aí do céu, maninho, quero te dizer que não é assim fácil não, né? Então, aproveita aí que tem as vagas que estão lá disponíveis, já atualiza teu currículo, já coloca a melhor roupa. Segunda-feira, a semana está só começando, então já aproveita essa oportunidade e corre lá. Mas olha só, mudando de assunto, enquanto as águas ainda sobem aqui nos rios, né, aqui da região, aqui tem gente que está se antecipando, né, e que pode vir aí o segundo semestre com relação ao clima, né? Então, o super El Niño pode aumentar e o calor também aqui na duração do verão da região norte e trazer muitas consequências até para o comércio. Bora acompanhar. O fenômeno climático, que já está sendo classificado como Super El Niño, deve começar a atuar em junho e ganhar força ao longo de 2026. As consequências já são conhecidas e monitoradas em todo o planeta. O fenômeno acontece porque as águas do Oceano Pacífico ficam mais quentes do que o normal. Várias regiões do país são afetadas drasticamente. No Amazonas, o impacto vem severo. Rios em níveis críticos, calor intenso, fumaça de queimada e comunidades ribeirinhas vão ficando ainda mais isoladas. Sua influência ela pode ser sentida a nível global.
porque o aquecimento dessas águas altera a circulação atmosférica, o transporte de umidade, consequentemente o regime de chuvas e o comportamento padrão de temperatura. Enquanto isso, os órgãos públicos reforçam o monitoramento e discutem medidas de prevenção. No comércio, lojistas são orientados a anteciparem os estoques. Segundo a Associação Comercial, o governo vai parcelar os impostos sobre o ICMS, os produtos que vêm de outros estados. Porque se o comerciante, o lojista, ele precisa antecipar o estoque, ele vai descapitalizar, ele precisa de espaço, de armazenamento. Então, isso acaba dando acaba respirando o caixa. Olha só, gente, já a gente vai falar do terceiro alerta de cheia aqui no Amazonas. Segundo o Serviço Geológico, a subida das águas apresentaram aí um enfraquecimento. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso e te atualiza sobre o nível do rio. Bora Amazonas de volta e a gente fala que foi divulgado o terceiro alerta de cheia do Serviço Geológico do Brasil. Rio Negro já ultrapassou a cota de inundação e bairros aqui, mas eles já começaram a sentir os impactos. Vamos acompanhar. O avanço das águas vem preocupando moradores em todo o Amazonas. Em meio ao cenário de inundação, que já começa a transformar a paisagem em Manaus, o Rio Negro chegou à marca de 27 metros e 80 centímetros nesta sexta-feira e segue em elevação. Mas especialistas garantem uma cheia tranquila e branda, se comparada com os anos anteriores. Para a cheia, a gente mostrou aí que o nível que vai ser atingido não é um nível de preocupações maiores, né? A gente está aí prevendo para Manaus 28 metros e 20 centímetros, que aí é 80 centímetros abaixo da cota que traz impacto para a cidade, que é aquela cota de 29 metros, que foi atingida ano passado, por exemplo, mas esse ano a probabilidade é mínima de ser atingida. Em Manaus, bairros como Educandos, São Jorge, que ficam localizados próximo ao rio, já estão sendo impactados por conta da cheia. Até o momento, 16 municípios do estado já decretaram situação de emergência e mais de 186 mil pessoas estão sendo afetadas diretamente. As pontes provisórias para garantir o direito dessas famílias de ir e vir, seja para a escola, para a igreja, para o trabalho, está acontecendo. Já foram quase 500 metros de pontes construídas nessas áreas. O terceiro alerta divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil mostra que o monitoramento está sendo intenso e que o comportamento dos rios ainda exige atenção nas próximas semanas, já que o pico da cheia costuma ocorrer em junho. Especialistas acompanham diariamente. A preocupação maior agora passa a ser para a estiagem, né? Que a gente já colocou o nosso foco para a estiagem. Em comunidades mais isoladas, a Defesa Civil Estadual tem levado kits de higiene, água potável e cestas básicas para as famílias que estão sendo impactadas. Bem, agora a gente fala de um incêndio que destruiu várias casas na área urbana de Coari. O fogo se alastrou rapidamente devido à proximidade entre as residências, gerando uma correria lá no município. Os vídeos gravados aí por moradores mostraram uma densa fumaça. Diante do perigo, os vizinhos formaram uma força-tarefa com baldes de água para conter o avanço do fogo nas paredes de madeira e alvenaria antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizou todo o trabalho ali e a Defesa Civil acompanhou as famílias afetadas e vem acompanhando. E a perícia também deve vistoriar o local para identificar a causa do fogo e o balanço oficial de imóveis destruídos ainda está sendo levantado e a gente vai acompanhando daqui também as outras informações. Bem, mudando de assunto e falando de campanha, o PL oficializou a pré-candidaturas ao governo e ao Senado aqui no Amazonas com a oficialização das pré-candidaturas. O Partido Liberal deu início a uma nova fase de articulações políticas no Amazonas, é o que a gente vai acompanhar agora. O Partido Liberal oficializou neste sábado as pré-candidaturas de Maria do Carmo ao governo do Amazonas e de Alberto Neto ao Senado Federal. O evento, realizado em Manaus, contou com a presença do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, além de lideranças políticas, filiados e apoiadores.
Durante o encontro, os pré-candidatos reforçaram o discurso de construção de um projeto político para o Estado e destacaram a importância da participação popular no processo eleitoral. A gente sabe que precisa e que a direita vai fazer. Veja, não é uma questão meramente ideológica, é uma questão de fatos. A gente tem aí fatos que se colocam que a esquerda não deu solução aos problemas que a gente tem. Maria do Carmo chega à disputa após ter participado das eleições municipais de 2024 e ter o nome defendido pelo partido como uma das principais apostas da sigla para a corrida ao governo do Estado. Então a gente tem que apostar no novo, apostar numa nova mentalidade, uma gestão diferente, que foque nas pessoas, que foque num governo enxuto, eficiente, transparente, que coloque os recursos para onde eles devem ser canalizados, que a gente sabe que isso não está acontecendo, porque o Amazonas é um estado rico e nós não refletimos isso na nossa vida. Além dos nomes apresentados pelo PL, o cenário político amazonense já começa a movimentar outras pré-candidaturas e articulações partidárias para as eleições de 2026. Com a oficialização das pré-candidaturas, o Partido Liberal entra em uma nova fase de articulações políticas no Amazonas. A partir de agora, a expectativa é pelos movimentos dos demais grupos e partidos que também pretendem entrar na disputa pelo governo do Estado e pelas vagas no Senado Federal. Bem, no próximo bloco você vai ver as unidades móveis de saúde da mulher que estão em novos endereços. Então já prepara a caneta e o papel e não sai daí. Bora Amazonas de volta e a gente volta falando que o Amazonas está prestes a viver um momento histórico na área da saúde com a primeira cirurgia robótica do estado com o sistema Da Vinci X, uma das tecnologias mais avançadas do mundo. Vamos acompanhar. O Hospital Samel trouxe para Manaus o sistema Da Vinci X, plataforma robótica utilizada em procedimentos de alta complexidade nos maiores centros médicos do Brasil e do mundo. A primeira cirurgia é de retirada total de próstata. Ela vem da Europa, ela veio de Amsterdã. Hoje o robô mais moderno do mundo para a realização de procedimentos, um robô totalmente novo, para a realização dessas cirurgias que vão ocorrer a partir de domingo aqui na Samel. A Samel faz esse investimento com muita esperança de que é mais um grande passo em elevar o patamar da saúde amazonense. É o nosso papel, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes, estamos nos colocando à disposição da sociedade e dos profissionais que têm a qualificação e que se interessem em trabalhar com a cirurgia robótica. A Samel, obviamente, está de portas abertas para a sociedade como um todo. A tecnologia permite que o cirurgião realize movimentos com precisão milimétrica, por meio de braços robóticos controlados em uma estação de comando. O sistema também oferece visão tridimensional ampliada da área operada, aumentando a segurança durante os procedimentos. Antigamente, as cirurgias eram realizadas abertas, como nós fazíamos, que era com bisturi, todos os órgãos ali expostos. Posteriormente se evoluiu muito com a cirurgia videolaparoscópica, que era aquela cirurgia dos furinhos, que o pessoal comumente até chamava de cirurgia laser, mas não tem laser nessas cirurgias. E agora a cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela tem uma grande vantagem porque ela diminui muito o tempo de internação dos pacientes e ela também é uma cirurgia minimamente invasiva. Com esse novo investimento no Amazonas, agora os pacientes não precisam mais recorrer a outras cidades. Nós estamos sempre correndo atrás do que há de melhor no mundo para trazer para o nosso cliente amazonense. Nós somos uma empresa amazonense, uma empresa que nasceu aqui e que tem muito orgulho de ser amazonense e de servir o nosso povo, tentando sempre levar o melhor possível para o nosso paciente. E ainda falando de saúde, os casos graves de influenza dobraram. Enquanto a procura pela vacina da gripe segue baixa, a campanha termina amanhã. Mas o Ministério da Saúde diz que as doses vão continuar disponíveis nos postos. Mais detalhes agora na reportagem.
Logo cedo, lá estava o Ricardo, no posto de saúde. Eu vim dar vacina na minha mãe e aproveitei para tomar. 2 vizinhos ficaram muito ruins, aí eu aproveitei para evitar. De janeiro a abril, foram 6.760 casos de síndrome respiratória aguda grave relacionados ao vírus influenza. O dobro do registrado no mesmo período do ano passado. A preocupação é maior no grupo de risco, que inclui crianças menores de 5 anos, grávidas e pessoas acima de 60 anos. Eles estão entre os grupos mais vulneráveis às complicações provocadas pela gripe. E por isso mesmo, são alvos da campanha nacional de vacinação que termina neste sábado, dia 30. A meta é alcançar 90% desse público, mas está muito longe disso. Em todo o país, de cada 5 pessoas que compõem esse universo, apenas uma está imunizada. Mesmo com o fim da campanha, o Ministério da Saúde garante que a vacina continuará disponível nos postos de saúde. Junto com os casos de gripe, aumenta também a procura por medicamentos antivirais, como o Tamiflu e seus genéricos. Mas é preciso atenção ao uso. Que esse tratamento inicie idealmente antes de ou até 48 horas depois do início dos sintomas. Porque senão o prejuízo na sua resposta, já que o vírus já se espalhou no organismo e a ação do medicamento vai ficando menos importante depois de 48 a 72 horas. O indivíduo que está com influenza, está tomando o Oseltamivir e mora com seu pai, tem uma grávida com ele, mesmo sem sintomas, é possível fazer o uso do Oseltamivir, conhecido como Tamiflu, preventivo. A Cecília, de 3 anos, levou o melhor amigo ao posto de saúde. Olha lá a luz lá no tio, Cecília. Vamos contar até 3? Olha! Todo mundo protegido. Olha, protegido. Isso aí. Olha, e teve ação integrada de fiscalização no centro que atuou estabelecimentos irregulares, tinha até menores de idade em consumo de bebidas alcoólicas. E a Ellen Guimarães está ao vivo aqui trazendo mais detalhes de como é que foi essa operação. Oi, Ellen, bom dia. Muito bom dia, Brena, para você e para você de casa que nesse momento acompanha a programação do Bora Amazonas aqui pela tela da Band. Excelente início de semana para todo mundo. Pois é, e é justamente por conta disso, né, um dos motivos que essa ação é realizada aí pela CIF, onde menores foram ali apreendidos e tirados, né, desses ambientes impróprios. O que acontece, Brena? Na noite de sábado teve a primeira fiscalização ali, né, da CIF, da Central Integrada de Fiscalização. Porém, alguns materiais foram ali retirados, a SEMAC acabou encontrando também ambulantes, né, ali no local comercializando sem autorização do órgão, mas essa fiscalização ela foi finalizada na noite de domingo, né? Os agentes retornaram a alguns bares ali do centro aqui de Manaus e acabaram retirando novamente materiais, né, impróprios que estavam sendo comercializados ali no local. Alguns estabelecimentos também precisaram ser fechados, especificamente ali na rua Simon Bolivar, no centro, né, onde teve a fiscalização no sábado, e esses mesmos agentes retornaram na noite de domingo. E aí o objetivo foi verificar novamente, né, aqueles ambientes, principalmente onde estavam com adolescentes menores de 18 anos consumindo bebidas alcoólicas, e como eu disse, a SEMAC acabou encontrando também ambulantes, né, comercializando e também estando em lugares ali impróprios, em calçadas sem autorização, né. Foi de fato uma força-tarefa que contou não só com a SEMAC, mas também com outros órgãos, como a Sejusc, né, que ficou ali responsável por verificação se tinha de fato menores consumindo bebidas alcoólicas em alguns estabelecimentos. Teve também a participação de policiais militares, agentes do IMU também estiveram presentes ali, porque com toda a movimentação, né, a população ficou assustada com o que estava acontecendo e também o trânsito ficou lento ali naquela parte do centro de Manaus. Reforçando mais uma vez, é uma operação que sempre, né, a CIF está fazendo em alguns bares, adegas aqui da capital amazonense. Dessa vez foi no centro de Manaus, mas não ocorreu só na noite de sábado. Como eu disse, essa fiscalização, né, da CIF ocorreu e foi finalizada na noite deste domingo, né? Teve apreensão ali de bebidas, alguns materiais e também a retirada de menores que estavam fazendo o consumo de bebidas alcoólicas, viu, Brena? Retorno com você no estúdio.
Obrigada, Ellen, pelas informações, né? Muito pertinente essa ação, até porque eles fazem ali o trabalho de recolher bebidas adulteradas, mas também fazem esse trabalho de repreender ali os jovens menores de idade que estão ali ou fazendo uso de consumo alcoólico ou no ambiente que não é apropriado para eles, né? A gente chama até atenção para as pessoas que são responsáveis por esses jovens, muitas vezes os pais nem sabem, né? Mas tem que dar falta aí do filho. Por onde é que anda o filho? Uma hora dessa, porque essas ações normalmente acontecem à noite, pela madrugada ali, né? Não avisam, porque realmente tem que fazer isso, não tem que avisar, porque senão as pessoas se preparam, fecham as portas ali, né? Então é muito importante essa ação e chama assim a atenção das autoridades com relação a esses menores aí, e a gente precisa de políticas públicas para fazer esses menores não estarem nesses ambientes, mas estarem em ambientes adequados, que é na sala de aula, né? Mas olha só, gente, mudando de assunto, o julgamento referente ao denominado caso Débora chegou ao último dia de realização perante o Tribunal do Júri aqui em Manaus. E o julgamento foi encerrado por volta de 2 da manhã de hoje, em uma sessão que durou quase 6 dias. A segunda vara do Tribunal do Júri proferiu a sentença dos acusados Gil Romero, condenado a 63 anos, 8 meses e 19 dias em regime fechado, enquanto José Nilson foi condenado a 17 anos e 8 meses, condenado por homicídio qualificado por meio torpe, né? E o julgamento teve início aí na última quarta-feira. O julgamento só foi encerrado na madrugada dessa segunda, após intensos debates da defesa e da acusação, e a gente segue acompanhando. Inclusive, os acusados chegaram a pedir desculpa, mas não tem nada que justifique. A vítima, infelizmente, não volta mais. A dor já ficou aí na família e, mais uma vez, quem comete um crime tem que ser punido por ele, né? Bem, no próximo bloco você vai conhecer um projeto muito especial que está ressignificando aí a dor de diversos pais que perderam os filhos. Daqui a pouco, depois do intervalo. Bora Amazonas de volta, e hoje você vai conhecer o grupo de apoio que, entre lágrimas e memórias, ajudam pais a ressignificar a dor do luto. Vamos acompanhar na reportagem na tela. Transformar dor em amor é a missão do grupo de apoio A Paz na Saudade. A reunião iniciou há 19 anos, quando Fabiola Galvão perdeu o filho em um trágico acidente. Na época em que eu passei pela dor da perda de um filho, eu precisei muito ganhar um abraço de quem já tivesse passado por essa experiência, e eu não ganhei. Então eu prometi para mim mesma, eu vou começar a dar esse abraço. Após um ano de acidente, ainda em meio ao luto, Fabiola publicou o livro As Baquetas, onde compartilhou a experiência da perda, ajudando assim a acalentar outras mães. Trabalho difícil de se fazer, não é fácil. Ninguém quer entrar para esse clube, né? Mas graças a Deus esse grupo existe para acolher famílias enlutadas, e essa é uma missão que a gente está carregando aí como uma missão divina, né? Carlos perdeu 2 filhos. Ele conta que a dor do luto é como se você morresse, porém permanecesse vivo. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: vinde a mim todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Então, nesse sentido, eu convido os pais que estão com problemas de entregar seus filhos para Jesus e não conseguir aceitar essa dor. Por meio da escuta, do compartilhamento e da troca de experiência, além do acolhimento mútuo, o grupo se tornou um espaço seguro para milhares de pais que buscam ainda seguir em frente. O grupo agora também tem a presença dos pais de Benício Xavier, criança que era filho único e morreu após um erro médico. Quando a gente perde um filho, a gente tem a sensação que essa dor é só a gente que está vivendo, é só a gente que está passando. E quando a gente vem nesses encontros, a gente percebe que essa dor não é exclusiva nossa. São mais de 6 meses que nós lembramos dele todos os dias. Eu particularmente ainda choro todos os dias, mas hoje a gente já se sente um pouco mais esperançoso que a justiça vai ser feita. Mais do que falar sobre a ausência, os encontros ajudam a ressignificar a dor, transformando o sofrimento em memória, amor e também propósito. Então o grupo é só chegar, a gente não tem
não tem ingresso, não tem... Basta saber que o grupo está acontecendo e chegar. A gente está fazendo reuniões bimensais agora, a gente está sempre divulgando nas redes sociais o dia da nossa reunião. Por exemplo, a próxima reunião vai ser em julho, o último domingo de julho, sempre no último domingo do mês, de 2 em 2 meses. É uma dor inexplicável, né? E é um medo também, só quem é pai, quem é mãe sente aí e entende, né? Como é perder um filho. E a gente, claro que a gente não quer que ninguém passe por isso, mas acontece, né? E que bom que tem esse grupo de apoio aí para compartilharem, né, realidades aí, compartilhar dores e tirar disso algo assim que infelizmente você vai levar para a vida toda, né? Mas certamente Deus se faz presente ali para amenizar essa dor que é eterna. Mas olha só, gente, agora a gente vai mudar de assunto e a gente vai falar das interações do público que acompanha a gente todos os dias, que manda mensagem, que usa o BandZap aqui, né, que dá sugestão de pautas também. E é muito importante esse momento aqui, que é ter a interação de vocês. Então acompanhe aqui comigo na tela. Bom dia, Brena. Me chamo Ruth do Tancredo Neves. Gostaria de deixar uma mensagem para todos para essa semana. O Deus salva-nos com teu poder, livra-nos com a tua força e ouve todas as orações. Amém. Glória a Deus, olha que mensagem linda, né? Obrigada, Ruth, pela mensagem, pela interação. A Ruth estava acompanhando o momento que a gente deu aqui, falou sobre as casas que foram incendiadas no município aqui do Amazonas. E a gente tem mais interação, que a gente vai mostrar agora aqui na tela do Bora Amazonas. Olha só, Bora Amazonas, bom dia! Hoje assistindo na telona, olha só. Já acompanhando a gente, as principais notícias aqui nas primeiras horas do dia, são 7h57 da manhã, né? E agora a gente vai te atualizar sobre os exames, né? Chegou a hora de conferir aqui os novos locais da carreta da mulher. Então já está aqui na tela para você tirar um print, você que é mulher, você que tem sua mãe, sua tia, sua irmã e suas amigas, já manda para elas também. Tem na Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Rural e Zona Leste. E fiquem atentas aí às datas em que essas unidades móveis ficarão lá. Então corre, leva sua identidade e seu cartão SUS para você ter acesso, né, aos exames que as unidades oferecem. Olha só, gente, teve acidente ali próximo do aeroporto. Foi feio, viu? O trânsito está bem caótico por lá. Você já passou por lá, isso foi nas primeiras horas do dia, mas até o momento, até agora, o trânsito ainda está bem carregado lá, né? Então, se você for passar por lá, não saiba que esse trânsito é devido, né, a um acidente, a um grave acidente que aconteceu. Olha só as imagens que a gente recebeu aqui e que a gente está mostrando na tela do Bora Amazonas. Se você ainda está passando por aí, se tiver alguma coisa acontecendo, já manda aqui pra gente também. Mas olha só, gente, hoje aqui no nosso Bora Amazonas, né, a gente vai se despedindo de você. Segunda-feira começou, mas obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, de todas as manhãs, que a sua semana seja abençoada, que você tenha uma excelente segunda-feira, né, um dia de recomeçar, um dia de começar a fazer novos planos. Como eu disse, está só começando, o junho já está batendo aí na porta, então já se programa aqueles projetos, aqueles planos que você tem aí para realizar. Bora, cuida, que daqui a pouco, ó, a gente já está chegando na metade do ano, daqui a pouco já está chegando no final do ano, aí chega aquela mensagem, o que você fez? Pois é, então bora lá, vamos despertar, né? Então que a sua semana seja abençoada, que Deus esteja sempre presente na sua casa. Um beijo e tchau, tchau!